Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez nos encontramos. É bom demais passar tempo com você, estudando a palavra de Deus, meditando um pouquinho naquilo que o Senhor Deus revelou a nós por meio de sua palavra. E que bom que nós temos a lição da escola sabatina, não é? Porque ela nos guia a palavra de Deus. Muito obrigado porque você está aí junto comigo diariamente. Obrigado também por sua colaboração em compartilhar esse vídeo. Quando você compartilha, as pessoas são alcançadas. Obrigado, viu? Continue compartilhando. E você que ainda não compartilhou, se junte a nós. E aí, já se inscreveu lá no nosso canal? Todo dia eu falo isso, né? Porque é importante, você fortalece o canal quando você se inscreve, sabe? As pessoas têm mais acesso ao canal quando tem bastante inscritos, tá bom? Conto com a sua colaboração. Se inscreva no canal, ative as notificações, a fim de que você saiba em primeira mão das novidades do canal. Muito bem, o destino dos mortos em Cristo. Olha, as pessoas estão por aí sem saber o que acontece depois da morte. E algumas pessoas justificam a sua ignorância dizendo o seguinte: ninguém voltou da morte para dizer o que acontece nela. E por causa disso, eles inventam e criam e produzem um sem número de teorias em relação ao que acontece na morte. Algumas pessoas acreditam que a vida se resume somente a essa experiência que nós temos. E a lição aqui traz a história de Blaise Pascal. Foi um escritor francês que viveu no século XVII, que fez algumas ponderações acertadas acerca da vida que nós temos aqui nesse planeta. Ele diz assim, ó: o que acontece após a morte é muito mais longo, o período muito mais longo do período que nós temos em vida aqui nessa Terra. Então faria muito sentido, segundo ele, que nós pudéssemos descobrir com certeza, sem conjecturas, o destino dos mortos. Seria muito lógico se nós pudéssemos pesquisar e descobrir para onde eles vão. Porque o período depois da morte é muito mais longo do que o período em vida. E o padre Antônio Vieira, um padre português que viveu no século XVI, ele disse assim: é uma grande loucura se preocupar tanto com as coisas dessa vida e se esquecer da vida por vir. Ele disse que isso é uma perniciosa loucura. E de fato é, amigos. Às vezes a gente se preocupa com desemprego, com problemas relacionais, mas às vezes nós estamos tão poucos preocupados com o futuro eterno que está diante de nós. A pergunta é essa: para onde vão aqueles que morrem? O que acontecerá depois da morte? Bom, você já sabe a resposta, né? Bom, qual é a solução para esse inimigo voraz, esse inimigo implacável que é a morte? Bom, deixa eu ler alguns textos para você e nós iremos meditar nesses textos. Escute só o que, por exemplo, João 6, versículo 54 nos diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebeu? Comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Parece algo assim difícil de se entender, né? Parece não, com certeza é algo difícil de entender. Como alguém pode comer da carne de Cristo e beber do seu sangue? E isso quer dizer o seguinte: aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo foi moído por nós lá na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado. Aquele que aceita esse sacrifício, segundo o que Jesus mesmo prometeu, esse vai ser ressuscitado no último dia e terá a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? São promessas extraordinárias. Nós temos a solução para a morte. A solução para a morte é acreditar no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim também, lá em 1 João 5, versículo 13. Escute: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O próprio João, ele afirma em outro texto aqui na sua carta, que aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Simples assim. Portanto, meu amigo, minha amiga, nós podemos acreditar que ainda há esperança. Nós acreditamos que a morte não é um adeus, é somente um até logo, porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que nele dormiram ou morreram. Essa é a promessa. O Senhor não vai se esquecer daqueles que viveram lembrando dele nesse planeta, mesmo num planeta amaldiçoado pelo pecado como esse que nós estamos vivendo. E é muito bom quando você e eu
nos apeguemos a esse tipo de promessa. Por quê? Porque isso dá motivação para a vida. A pior coisa que pode acontecer é você não ter motivação para viver. Hoje eu tenho uma missão, a missão que o Senhor Deus me deu nas mãos é transmitir o Evangelho para as pessoas, fazer com que elas tenham contato com essa boa notícia. A boa notícia de que Jesus pagou a penalidade do pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Essa é a minha missão. Eu vou viver todos os dias pela graça de Deus, somente pela graça. Eu estou dizendo que eu vou viver somente pela graça. Eu não tenho força em mim mesmo, mas eu viverei pela graça de Deus para pregar esse Evangelho a fim de salvar o maior número de pessoas. Esse é o meu propósito. Por que eu tenho esse propósito? Sabe por quê? Porque eu sei que há vida além dessa que nós conhecemos. Há esperança além da sepultura. Há um céu nos esperando. Há um país onde habita a justiça, onde a morte não existe mais. É nesse mundo que está a minha eterna habitação. Aqui não é minha eterna habitação, é lá. E lá receberei de Deus a vida e a abundância que Ele me prometeu. E prometeu para você também, sabe? Ele prometeu para você também. E aqui a lição traz um pensamento, uma lógica bonita de se ver. Ele diz assim, como que o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que nos faz viver, nele existimos e vivemos, se encarnou em um corpo humano, morreu pela humanidade. Isso não seria prova suficiente para sabermos ou termos certeza de que Ele voltará para nos levar para um lugar melhor? É claro que sim, é óbvio que sim. Nós temos um lugar melhor e essa promessa dele, Ele vai cumprir essa promessa. Meu amigo, minha amiga, descansa em Deus. Se porventura você perdeu alguém que você ama, eu sei, é triste, é dolorido demais, a gente chora e deve chorar mesmo. O Senhor Deus não nega a existência da dor, mas nós podemos amenizar um pouco essa dor pela promessa que nós temos de voltar a viver com aqueles que nós perdemos pela morte. Há esperança além da sepultura. Não é um adeus, é somente um até logo. Descanse nessa promessa, espere pelo cumprimento e junte-se a nós a pregar o Evangelho para todas as pessoas, a fim de que essa realidade possa acontecer o mais breve e o mais rápido possível. Conto com você e Jesus também conta. E eu quero orar com você nesse momento. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado mais uma vez pela alegria que nós temos no nosso coração de sabermos que há vida além dessa vida que nós estamos acostumados a viver. Essa vida, ela é bonita, é bela, é bom de se viver, mas nós temos um país melhor. Uma vida eterna que nunca vai acabar, onde a tristeza fugirá de nós. Pai, nos ajude a permanecer fiéis e firmes na promessa para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar em pé, sorrindo, olhando para Ti, erguendo os braços aos céus, dizendo obrigado, Senhor, porque não desistiu de mim e aqui o Senhor está para me salvar. Eu entrego o Seu filho e Tua filha, aqueles que estão nesse momento com o coração partido por perder alguém que ama. Senhor, o Senhor Deus de toda consolação, console esse coração com a esperança da ressurreição em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã te espero novamente para que possamos continuar o nosso estudo e a nossa jornada. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.